Olá, queridos! Este mês o programa será gostoso como o colo de mãe. Ser mãe significa ter uma razão de ser para o resto da vida. E por isso, o assunto hoje é de mãe para filha e de filha para mãe. É com imenso prazer e gratidão que hoje a minha mãe, Elza de Alencar, está aqui no Tô com a Márcia. Bem-vindo, dona Elza de Alencar. É com muito prazer que eu recebo a minha querida mãe, guerreira, né, mulher, né, de fibra. E nesse mês de maio, onde a gente comemora o Dia das Mães, é um privilégio, né, para mim ter a minha mãe ainda do meu lado. E eu queria saber da senhora um pouquinho aí na educação dos filhos. E eu tenho aqui uma pergunta que me fizeram aqui nos princípios e valores cristãos que deram direcionamento na educação. Quais foram os seus princípios, né, os valores, né, cristãos que direcionaram a senhora para poder me educar os meus irmãos? Como é que foi isso nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo da pós-modernidade, que esses valores estão deturpados? Como é que foi isso? Olha, foi assim. Eu fui para a igreja com 8 anos, aceitei Jesus. E ali eu fui educada na igreja, na escola dominical. E mesmo com essa educação que eu tive com a palavra de Deus, eu eduquei meus filhos. Sempre levando para a igreja, escola dominical. E meus filhos foi criado ali naquele caminho que Deus deixou escrito em Provérbios. Ensina a criança no caminho que deves andar, que quando chegar mais tarde, quando forem mais velhos, nunca se esquecerão deles. E assim aconteceu com meus filhos. Meus filhos nunca esqueceram de Jesus, sempre caminhando para a igreja, sempre indo na igreja, nunca me deram trabalho, porque Deus me deu essa sabedoria para me educar meus filhos nesse caminho, nesse evangelho. E assim foi a minha família, meus filhos, juntamente comigo no meu lar. Porque a mãe, ela que educa mais os filhos do que o próprio pai. Porque a mãe está sempre convivendo com os filhos, vendo o que é certo, o que é errado. E ali o Espírito Santo vai nos indicando, nos ensinando. E ali nós vamos caminhando junto com nossos filhos. E assim aconteceu comigo na minha vida. Eu agradeço a Deus e louvo a Deus por isso. Olha só, eu acho que hoje o programa não vai ser o Tô com a Márcia, vai ser o Tô com a Elza, né? Porque, olha, nós estamos aqui aprendendo ensinamentos tremendos que se perderam, né, na pós-modernidade, no século XXI. Então você, querido telespectador, preste atenção, né, nesses ensinamentos, conselhos, né, que a minha mãe, a dona Elza de Alencar, está aqui ensinando, e está sendo assim até emocionante. Eu vou me segurar aqui para não chorar, porque eu quase não choro, né? Então é muito tremendo isso, porque lá no Salmos 127 fala assim: eis que os filhos são herança do Senhor, o filho, o fruto do ventre, o seu galardão, né? E são como flechas na mão do valente. Assim serão os filhos. Então, os filhos são herança, né? São presentes de Deus, são dádivas. E hoje nós temos visto o quê? Os filhos sendo jogados no lixo, né? Os pais estão jogando no lixo, estão matando os filhos, né? Então, o que a senhora tem a dizer um pouquinho sobre isso? Olha, o que eu tenho a dizer é que hoje em dia as mães, elas estão muito modernas. Elas estão vendo mais o lado dela própria do que dos filhos. Eu não, eu renunciei tudo para cuidar dos meus filhos. Deixei de fazer muita coisa, deixei de estudar, deixei de assim, me evoluir mais na minha vida material do que evoluir mais na minha vida espiritual, dando educação aos meus filhos na igreja. E hoje meus filhos são herança para mim. Todos os meus 3 filhos estão na igreja, cada um deles trabalhando para o Senhor, e até a minha geração, até meus netos, todos eles no caminho do Senhor. E isso para mim é um grande prazer, uma grande alegria. Tudo que eu renunciei na vida material, ganhei na vida espiritual e na vida dos meus filhos. Eu agradeço a Deus por isso, por essa inteligência que Ele me deu. E até aqui o Senhor me ajudou, e até aqui
Deus tem me ajudado, eu não tenho nada a reclamar dos meus filhos. Meus filhos, para mim, são bênção na minha vida. Não me deram trabalho, estudaram, cada um tem a sua própria vida, cada um vive a sua vida, não dependem de mim para nada. O que eles dependeram de mim quando criança, porque eu, quando me casei, quando eu comecei a ter meus filhos, eu falei, primeira coisa que eu quero fazer é dar estudo aos meus filhos e caminhar eles para a igreja. Na época, eu não tinha carro, eu pegava ônibus com meus 3 filhinhos, são assim, diferença de 1 ano e meio cada um, e caminhava para a igreja, para a escola dominical, e voltava, dava almoço para meus filhos, e à noite, de noite, para a igreja de novo. Assim que eu criei meus filhos. Deus me dando essa sabedoria, essa inteligência. Eu louvo a Deus por isso. Olha só quantos conselhos ricos, que isso não tem preço. Então, olha, você que está nos assistindo agora, né, acate esses conselhos que são riquíssimos, porque hoje as mães, uma coisa certa que a dona Elza estava falando aqui, a minha mãe estava falando, que as mães nessa pós-modernidade só pensam no ativismo, no trabalhar, no ter, né? Ter aquilo e ter isso, né? Então, nós temos que priorizar a educação dos filhos. Né? Hoje em dia nós temos visto que os pais estão trocando né, essa responsabilidade, colocando nas mãos de professores, nas mãos dos pastores, né, nas mãos das redes sociais, da internet, que estão educando os filhos. Mas ela está aqui falando que ela deixou, abriu mão de muita coisa assim em prol da vida dela para cuidar, para criar, para educar os seus filhos. E hoje, né, todos os 3, eu, meus 2 irmãos, estamos nos caminhos do Senhor, né, como também nossos filhos, os seus netos. E ela tem uma bisneta agora, né, e daqui a pouco ela vai ter outra bisneta, que vai ser a minha neta. Né? Então, olha, assim, tá muito legal esse bate-papo. Nós vamos para o break, né? Daqui a pouco nós voltamos e você vai ouvir mais conselhos, vai ouvir um testemunho também dela, da dona Elza de Alencar, minha querida mãe que está aqui no Tô com a Márcia. Já já nós voltamos. Olá, queridos, eu quero desejar feliz Dia das Mães para minha mamãe, pastora Márcia Teixeira, que é um exemplo de mulher de Deus, referência para toda uma geração, como pastora, como esposa e também como filha. E eu tenho certeza que Deus vai presenteá-la nesse ano com muitos e muitos presentes celestiais, quem sabe aí um netinho também, viu? E eu quero também desejar Feliz Dia das Mães para todas as mamães do Projeto Vida Nova, seja mãe espiritual, seja mãe biológica, seja mãe ministerial, que você venha curtir bastante seu dia. Feliz Dia das Mães e que o Senhor te abençoe muitíssimo. Olá, queridos, estamos de volta num bate-papo muito legal no mês de maio, mês das mães, né? E eu estou aqui com a minha mãe, Elza de Alencar, um prazer muito grande, tá emocionante, estou me segurando para não chorar, né? Mas eu tenho aqui mais uma perguntinha para ela. O que marcou um momento, um fato, uma história que marcou o relacionamento, né, entre o nosso relacionamento, mãe com filha, e eu como filha mais velha? O que marcou muito meu relacionamento com a minha filha era uma filha excelente. Ela era uma filha excelente. Ela me ajudava muito assim em casa, na ornamentação da casa. Ela sempre gostou disso, de ornamentar a casa, como vocês veem ela ornamentando hoje de igreja. Assim ela era na minha casa. Ela era uma ajudadora para mim e era minha companheira, nós saíamos juntas, ela dirigia o carro, a gente ia para a oração, me levava. Então isso aí marcou muito a minha vida quando ela se casou. Eu senti assim uma solidão na minha casa, eu tinha mais 2 filhos, gente, mais 2. Mas ela que era companheira assim do meu lado mesmo. E então eu senti muito assim a falta dela, eu chorava muito quando eu levava para a cama dela vazia.
Eu achava, minha filha, meu Deus, agora não tem mais a minha filha. Eu achava isso, que eu não teria mais a minha filha. Mas aí um dia eu orando, assim, pedindo a Deus, para que Ele consolasse meu coração, aquele ninho vazio que eu estava sentindo, a falta da minha filha. Aí uma irmã falou para mim assim, irmã Elza, se conforma, porque nós não queremos filho para nós criamos para o mundo. E assim foi a minha vida. Aí eu fiquei conformada, fui acostumando com a falta da minha filha e Deus me ajudou que eu consegui vencer essa batalha de ficar sem a minha filha. É impressionante contar isso, né? Que eu tinha mais 2 filhos, mas ela que fazia mais a companhia, porque ela foi a primeira filha que nasceu, que eu esperei com aquela ansiedade. Eu cheguei a orar a Deus que fosse uma filha, que eu não queria um filho, queria uma filha. E Deus, Ele foi tão sábio que Ele me deu a minha primeira filha, a minha segunda também foi filha, e meu terceiro filho foi um filho homem. E eu louvo a Deus por isso que eu preciso de todos 3. Ela é minha companheira, sim, mas mais distante que ela, pastora, trabalha na igreja. Agora eu tenho a outra que está nas Ilhas Caimãs, que é uma filha também amiga. E tem o meu filho também, que é um amigo. Deus me deu ele por último. Depois eu vim saber o porquê que Deus me deu meu filho por último. Porque o meu esposo ia ficar doente com Alzheimer e eu ia precisar muito da ajuda dele na minha vida para resolver os problemas que meu marido resolvia, ele resolve. Então foi isso. Deus é muito sábio quando Deus ele nos dá assim a honra da gente ter os nossos filhos. Foi 3 filhos certinho que Deus me deu. Todos 3 são maravilhosos. Todos 3 estão no caminho do Senhor. Todos 3 progrediram na sua vida espiritual, na sua vida material. Conforme eu já falei, que nenhum deles me dão trabalho. Eu dou mais trabalho para eles. E eu louvo a Deus por isso. Minha filha, muito obrigada por você ter nascido na minha vida, por eu ser sua mãe. E agora não vou segurar o choro, mas se cumpre a palavra dos Salmos 127, que os filhos são flechas, né, nas mãos, né, do guerreiro. Então a senhora cuidou bem dessas flechas e nós acertamos o alvo que Deus tinha para nós, né? Então cada um de nós acertamos esse alvo que Deus já estava reservando, já estava preparando, e a senhora foi um instrumento junto com meu pai, né? Então se cumpriu a palavra dos Salmos 127. E o que me marcou com a minha mãe, eu, como ela falou, eu dirigia, né, o carro para levá-la nas visitas nas igrejas, né, as irmãs da igreja que estavam precisando, uma doente ou precisando de oração. Então eu levava, eu dirigia, né, para elas junto com outras irmãs, as suas companheiras. Então isso me ensinou muito, porque quando eu me casei, né, com um pastor, eu não sabia que ia casar com um pastor, eu já estava aprendendo, já estava fazendo um curso, né, preparatório para as visitas nos lares, e que até hoje nós demos fruto aqui, estamos com frutos aqui dessas visitas. Então foi o que me marcou, e também como cuidar de uma casa. Ela me ensinou muito, né, a ser uma dona de casa, com responsabilidade dentro de uma casa, cozinhar, a limpar. Minha mãe é muito limpa, organizada. Até hoje você vai na casa dela, parece uma casa de recém-casada, né? Tudo no lugar, tudo direitinho, decorado, direitinho, bonitinho. Então eu aprendi isso com ela. Então isso aí foi muito marcante na minha vida, e eu louvo a Deus pela vida da senhora e de poder estar aqui nesse mês de maio entrevistando, né, a dona Elza de Alencar, minha mãe, né, guerreira, cuida do meu pai, maestro Zênio de Alencar, seu esposo, meu pai, acometido de mal de Alzheimer, e ela está ali nesse desafio, nessa missão, até quando Deus quiser, né? Mas ela está aí, firme, né, de pé, né, bonita. Só não puxei os olhos azuis dela, queridos, isso aí Deus não permitiu, os olhos azuis que ela tem, né? Então, olha, eu louvo a Deus, e eu encerro essa entrevista aqui agradecendo, né, muito ao Senhor pela vida da minha mãe, por essa guerreira de Deus que eu tenho aprendido e que eu amo muito, né? Tenho muito orgulho da minha mãe,
né? E eu quero dar um abraço, abraçando ela, eu estou abraçando todas as mães aí que estão nos assistindo, né? E é um momento assim que a gente tem que preservar isso, né? Preservar nossa família, nossa mãe, nosso pai, honrar para que os nossos dias sejam prolongados aqui na terra. E hoje nós temos visto pais matando seus filhos e os filhos matando os seus pais. E nós temos que preservar essa honra, porque isso agrada o coração de Deus, né? Então, quero dar um abraço aqui na minha mãe querida, né? Que eu amo muito, né? E que você possa fazer isso aí na sua casa, honrar o seu pai, honrar a sua mãe, né? E o coração de mãe, o amor de mãe é comparado com o amor de Deus. O apóstolo Ezequiel fala isso, é comparado com o amor de Deus. Então, você mãe, né? Cuide do seu filho, prepare essa flecha para acertar o alvo que Deus tem para o seu filho. Não deixe que as redes sociais eduquem, que a prostituta, um viciado, um traficante adote o seu filho, mas que você possa cuidar do seu filho, amá-lo, né? Para que Deus te recompense, e essa é a responsabilidade nossa como pai e mãe. Então eu termino tô com a Márcia hoje aqui, abraçando a minha mãe, né? Beijando ela, e que você possa fazer isso também, né? Não saia daí, tem muito mais no Projeto Vida Nova na TV, né? E eu termino dizendo junto com ela que Deus te abençoe muitíssimo. Olá, eu quero mandar esse vídeo para minha mãe linda, pastora Denise Campos. Quero dizer, mãe, que você é uma inspiração para a minha vida, não simplesmente por ser mãe, mas por ser um exemplo, um referencial de uma mulher de Deus. Contigo eu sempre me senti amado, acolhido, instruído. Obrigado, mãe, por existir na minha vida. Te amo, tá? Beijão.